chega um momento na vida em que o ruído ao seu redor começa a perder sua força. Não tudo de uma vez. Não de forma dramática. Em silêncio. As discussões que antes te consumiam já não parecem valer a pena. A necessidade constante de se explicar começa a ser exaustiva. Até mesmo as coisas que você perseguia com tanta intensidade começam a parecer estranhamente vazias quando você finalmente se aproxima o suficiente para tocá-las. O princípio das pessoas é ensinada a acreditar que movimento significa progresso, que esforço constante significa significado, que se a vida parece incerta, a solução deve ser sempre lutar ainda mais contra ela. Mas, às vezes, o oposto é verdadeiro. Às vezes, uma transformação mais profunda começa quando algo dentro de você finalmente se aquieta. Carl Jung escreveu certa vez que o inconsciente se comunica por símbolos, não por palavras. E o que muitas pessoas chamam de confusão, exaustão, distanciamento emocional é, muitas vezes, a psique tentando interromper uma vida que já não lhes pertence. Não para puni-los, mas para redirecioná-los. Há pessoas que passam anos forçando portas que nunca foram destinadas a elas. Relacionamentos que as esgotam, carreiras que as destroem aos poucos, identidades construídas apenas para sobreviver às expectativas alheias. E, eventualmente, a alma se cansa de fingir. É possível senti-lo durante certas noites tranquilas. Quando todos os outros estão dormindo, você fica sentado sozinho no escuro com uma sensação estranha que não consegue explicar completamente. Não exatamente tristeza, nem mesmo a solidão. Simplesmente uma profunda desconexão interna com a pessoa que você costumava ser. Você encara o teto por mais tempo que o normal. Memórias antigas começam a ressurgir sem motivo aparente. Você repassa conversas na sua cabeça. Questiona escolhas que antes defendia com tanta convicção. E por trás de tudo isso, existe essa sensação incômoda de que a vida está tentando lhe dizer algo. A maioria das pessoas ignora esse sentimento. Eles se distraem imediatamente. Mais barulho, mais rolagem, mais trabalho, mais estímulo, mais urgência. Porque o silêncio pode parecer perigoso quando você passou a vida inteira evitando a si mesmo. Mas Jung acreditava em algo profundo sobre esses momentos. Ele acreditava que a psique se move naturalmente em direção à totalidade, em direção à individuação, em direção à integração do eu que existe por baixo das máscaras, das performances e das estratégias de sobrevivência emocional que construímos para funcionar no mundo. E às vezes, o primeiro sinal de que esse processo começou não é o sucesso externo, é uma quietude interior, uma estranha desaceleração, um afastamento emocional silencioso das coisas que antes te controlavam. Você para de correr atrás de certas pessoas. Você para de forçar certos resultados. Você deixa de precisar de validação constante. E, a princípio, isso pode parecer assustador, porque o ego interpreta a rendição como fracasso. Mas, psicologicamente, algo mais profundo pode estar acontecendo. Porque quando a mente está constantemente inquieta, o inconsciente não tem espaço para se expressar. A maioria das pessoas vive em constante ruído psicológico. A atenção deles está fragmentada. Suas emoções estavam sobrecarregadas. Seu sistema nervoso ficou paralisado pela expectativa. Eles não conseguem mais se ouvir. E, por fim, começam a viver inteiramente movidos pela reação em vez da verdade interior. É por isso que tantas pessoas se sentem perdidas mesmo depois de conquistarem o que pensavam desejar. Porque a conquista não pode reparar a separação de si mesmo. Você pode ver isso em todo lugar. A pessoa sorri nas fotografias, mas sente-se emocionalmente ausente da própria vida. Alguém pode ter sucesso profissional enquanto, secretamente, sente um vazio interior todas as manhãs ao acordar. Algumas pessoas permanecem em relacionamentos onde sua alma desaparece. Silenciosamente porque a solidão parece menos assustadora do que a mudança. Visto de fora, tudo parece normal. Mas internamente, algo está desmoronando. Que compreendeu esse colapso de uma maneira diferente da cultura moderna.
Ele não considerava o desconforto psicológico como uma disfunção sem sentido. Muitas vezes, ele via isso como uma transformação simbólica. O velho começando a morrer. E o problema é que a maioria das pessoas entra em pânico durante essa fase. Eles acham que estão se separando porque a vida ficou muito tranquila. Mas e se o silêncio não for vazio? E se for preparação? Algo estranho acontece quando você finalmente para de agarrar a vida com medo. A energia ao seu redor muda. Não magicamente. Psicologicamente. Emocionalmente. Até mesmo biologicamente. Porque o desespero tem uma frequência própria. As pessoas conseguem sentir isso. Quando alguém busca constantemente aprovação, força resultados, persegue afeto ou controla ansiosamente cada detalhe do seu futuro, existe tensão subjacente a tudo que essa pessoa faz. E a tensão distorce a percepção. Isso faz com que as pessoas se apeguem a situações que já estão se desfazendo. Isso os impede de enxergar oportunidades que aguardam silenciosamente em outros lugares. Isso os aprisiona em padrões criados pelo medo em vez da autenticidade. Mas a calma altera a percepção. Quando você se aquieta emocionalmente, começa a enxergar a realidade com mais clareza. Você percebe quem só dava valor à sua ansiedade. Você percebe quais ambientes drenam seu ânimo. Você percebe o quanto da sua identidade foi construída em torno da sobrevivência em vez da verdade. E lentamente, a vida começa a se reorganizar em torno dessa consciência. Não porque o universo de repente te recompensa como se fosse uma transação qualquer, mas isso ocorre porque o alinhamento interno altera o comportamento externo. Você para de implorar por aquilo que não pode retribuir seu amor. Você para de forçar aquilo que naturalmente lhe oferece. Resistência, você para de se abandonar apenas para manter um conforto temporário. E isso cria espaço real. O tipo de experiência que a maioria das pessoas nunca se permite vivenciar. Existe um motivo pelo qual percepções profundas costumam ocorrer durante o silêncio. Durante caminhadas sozinho, passeios de carro noturnos, momentos após colapsos emocionais, longos períodos de solidão. O inconsciente emerge quando a distração diminui. E o que isso revela nem sempre é agradável à primeira vista. Às vezes, revela uma dor que você enterrou há anos. Às vezes, revela ressentimento oculto sob a polidez. Às vezes, isso revela o quão profundamente exausto você realmente está. Mas às vezes, isso revela que sua vida tem sido guiada mais pelo medo do que pela própria alma. É por isso que a calma pode inicialmente parecer tão desconfortável. Porque quando o ruído externo desaparece, a verdade interna se torna mais forte. E a verdade transforma as pessoas, silenciosamente, irreversivelmente. Você pode perceber que está se afastando de certas conversas porque, de repente, elas parecem apenas uma encenação. Você pode perder o interesse em provar o seu valor. Você pode se sentir emocionalmente distante de objetivos que antes definiam toda a sua identidade. E isso confunde as pessoas ao seu redor. Porque eles estavam apegados à versão de você que constantemente perseguia, explicava, tolerava e suportava. Mas algo dentro de você começou a despertar. Não em voz alta, não de forma dramática, o suficiente para perceber que a paz se tornou mais valiosa do que o desempenho. E, curiosamente, é frequentemente nessa altura que a vida começa a trazer coisas inesperadas. Novos relacionamentos, novas oportunidades, nova clareza, novas experiências emocionais. Não porque você manipulou a realidade para subjugá-la, mas porque você finalmente parou de resistir a si mesmo. Jung acreditava que aquilo a que resistimos inconscientemente muitas vezes nos controla. E muitas pessoas passam anos resistindo à quietude porque a quietude ameaça a ilusão de controle do ego. Se eles pararem de se mexer, pare de perseguir, pare de forçar, então talvez eles finalmente tenham que confrontar o que realmente sentem. Assim, eles continuam ocupados, constantemente ocupado, constantemente estimulado, escapando constantemente. Mas, no fim das contas, a psique exige honestidade. E a honestidade muitas vezes surge através da exaustão. Você só consegue se enganar por um certo tempo antes que seu
mundo interior comece a enviar sinais: esgotamento, entorpecimento emocional, desapego, tristeza inexplicável, perda de significado. Nem sempre esses são sinais de que algo está errado com você. Às vezes, são sinais de que algo dentro de você não quer mais viver uma ilusão. E essa constatação muda tudo. Porque quando você entende que a calma interior não é passividade, mas sim alinhamento, você começa a se relacionar com a vida de forma diferente. Você para de tentar vencer todas as incertezas. Você para de interpretar cada atraso como um fracasso. Você para de medir seu valor através da urgência externa. Em vez disso, você começa a ouvir para o seu corpo, as suas emoções, aos seus sonhos, as estranhas intuições que surgem quando a mente finalmente se aquieta o suficiente para ouvi-las. E quanto mais você aprofunda nessa quietude, mais a vida começa a revelar o que nunca deveria ter permanecido. Existe um tipo específico de solidão que surge quando você começa a superar a vida antes o definia. Não porque as pessoas desapareçam imediatamente, mas isso acontece porque o seu mundo interior começa a mudar mais rápido do que o seu mundo exterior. Você ainda participa das mesmas conversas, continua seguindo as mesmas rotinas, continua respondendo mensagens, ainda senta ao lado de rostos familiares. E, no entanto, algo parece diferente agora. Você percebe com que frequência as pessoas falam apenas para evitar o silêncio. Percebe como muitos relacionamentos sobrevivem por meio da distração em vez de conexões genuínas. Começa a sentir um vazio emocional oculto sob as interações cotidianas. E essa constatação pode gerar uma sensação de profundo isolamento. Principalmente porque a transformação raramente se anuncia de forma clara. A maioria das pessoas espera que o despertar seja uma sensação maravilhosa. Mas, muitas vezes, a sensação é de luto. A tristeza de perceber que você não pode mais voltar a ser a pessoa que era antes. Carl Jung compreendeu intimamente essa fase dolorosa. Ele acreditava que a individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, requer primeiro o colapso das falsas identidades. E identidades falsas nem sempre são óbvias. Às vezes, elas são construídas a partir da experiência de sobrevivência na infância. A versão de você que aprendeu a se manter agradável para evitar a rejeição. A versão que se tornou emocionalmente útil para todos os outros, enquanto silenciosamente se negligenciava. A versão que aprendeu que a conquista era o único caminho para a autoestima. Essas identidades podem funcionar por anos, às vezes décadas, até que um dia a alma em silêncio se recusa a continuar carregando-os. É por isso que algumas pessoas de repente se sentem emocionalmente exaustas por vidas pelas quais antes lutaram desesperadamente para manter. O cansaço não é preguiça. Trata-se de um desalinhamento psicológico. Você pode sentir isso em momentos comuns. Estar sentado em uma sala lotada e sentir-se completamente distante de todos ao seu redor. Dirigir para casa depois do trabalho em total silêncio porque você não tem mais energia emocional para fingir entusiasmo por uma vida que te esgota. Ficar olhando para o próprio reflexo tarde da noite e perceber que a pessoa que olha para você está se tornando cada vez mais estranha. E talvez a parte mais assustadora seja esta. Você não consegue explicar completamente a mudança para os outros porque a transformação está acontecendo por baixo da linguagem. Isso acontece no inconsciente. Jung acreditava que o inconsciente busca constantemente o equilíbrio. Quando a identidade consciente se desconecta demais da autenticidade, a psique começa a gerar tensão. Não para te destruir, mas para guiá-lo de volta a si mesmo. E às vezes, essa orientação surge através do desconforto emocional, por meio de finais, por meio da confusão, através de uma quietude inesperada. A cultura moderna ensina as pessoas a temerem esses estados imediatamente. Toda emoção desconfortável é tratada como um problema a ser eliminado o mais rápido possível. Mas nem todo desconforto é disfunção. Algum desconforto é revelador. Parte da tristeza reside na alma reconhecendo seu próprio abandono.
Parte da ansiedade surge porque seu eu mais profundo não consegue mais tolerar a vida que seu ego construiu. E é por isso que a calma se torna tão transformadora. Porque a calma permite observar em vez de reagir. Quando você para de entrar em pânico sempre que surge uma incerteza, algo extraordinário começa a acontecer psicologicamente. Você começa a perceber padrões. Você começa a perceber com que frequência abandonou sua intuição para manter a aprovação alheia. Você percebe quantas decisões foram motivadas pelo medo da solidão em vez de um desejo genuíno. Você percebe quanta energia gastou tentando se tornar aceitável em vez de se tornar autêntico. E no início, essa consciência dói, porque a verdade quase sempre desfaz a ilusão antes de criar a liberdade. Há noites durante a transformação em que nada mais parece estável. Você fica acordado, relembrando versões antigas de si mesmo. A versão mais jovem de si mesma que tolerava a negligência emocional por medo de ser indesejada. O eu exausto que continuava a dar amor a pessoas emocionalmente indisponíveis. O eu que continuava a esperar que o sucesso externo finalmente silenciasse o vazio interior. E, lentamente, com dificuldade, você começa a entender algo. Você nunca esteve verdadeiramente em busca de realizações. Você estava buscando uma permissão interior para existir sem precisar constantemente provar seu valor. Essa constatação altera toda a estrutura emocional de uma pessoa. Porque quando alguém começa a se reconectar consigo mesmo internamente, deixa de encarar a vida com desespero. E o desespero é o que mantém muitas pessoas presas nessa situação. Desesperado por validação, desesperado por certezas, desesperado por amor, desesperado por identidade, desesperada para me sentir escolhida. Mas a calma dissipa o desespero, não imediatamente, não perfeitamente, mas gradualmente. Você começa a perceber que forçar as coisas só te afastou ainda mais de si mesmo. Assim, sua energia se altera. Você para de explicar demais o seu valor. Você para de correr atrás de pessoas emocionalmente indisponíveis na esperança de que elas finalmente reconheçam o seu valor. Você para de tentar controlar todos os resultados possíveis antes que eles aconteçam. E isso cria uma estranha mudança emocional. A vida começa a parecer menos como um combate, mais como observação, mais como ouvir, mais como participação do que controle. Jung frequentemente falava sobre sincronicidade, as misteriosas e significativas conexões entre estados internos e eventos externos. E embora muitos interpretem erroneamente essa ideia como fantasia mística, psicologicamente ela aponta para algo profundamente humano. Quando seu mundo interior muda, sua percepção da realidade muda com ele. Você começa a perceber oportunidades que antes ignorava. Você se sente atraído por ambientes mais saudáveis. Você reconhece padrões emocionais tóxicos mais cedo. Você se distancia intuitivamente de situações que silenciosamente destroem seu espírito. E como seu comportamento muda, sua vida também começa a mudar. É por isso que a calma pode parecer quase magnética. As pessoas que estão profundamente centradas internamente param de irradiar caos emocional. Eles não imploram mais a vida por identidade, porque lentamente descobrindo a identidade dentro de si mesmos. E, ironicamente, isso muitas vezes atrai aquilo que antes eles perseguiam incessantemente. Não porque o universo recompense a passividade, mas isso ocorre porque a autenticidade reorganiza os relacionamentos naturalmente. Pense em quantas pessoas passam anos tentando convencer os outros a amá-las enquanto, secretamente, se abandonam todos os dias. Eles toleram a falta de respeito, silenciar suas necessidades, representar versões de si, mesmo que lhes pareçam aceitáveis, e, eventualmente, tornam-se emocionalmente invisíveis até para si mesmos. Mas no momento em que alguém se reconecta com sua verdade interior, toda a sua presença se transforma. Eles demonstram menos medo, menos urgência, menos negociação emocional. E os outros podem sentir isso imediatamente. Talvez não conscientemente, mas psicologicamente. Porque os seres humanos comunicam constantemente estados emocionais por meio de palavras. Uma pessoa calma altera a atmosfera emocional ao seu redor, não por meio da dominância,
por meio do alinhamento. E é por isso que tantas transformações começam na solidão. Porque a solidão elimina as distrações. Inicialmente, a solidão parece insuportável para muitas pessoas. Eles imediatamente buscam o ruído. Música, mensagens, televisão, rolagem. Qualquer coisa para evitar o contato direto consigo mesmos. Porque o silêncio força o confronto. Não com o mundo, com o eu. E, no entanto, transformando mais profundamente são frequentemente aquelas que finalmente param de fugir desse confronto. Eles convivem com a solidão tempo suficiente para compreendê-la. Eles se permitem conviver com a tristeza tempo suficiente para ouvir o que ela está tentando revelar. Eles convivem com seu vazio tempo suficiente para descobrir que o vazio nunca foi verdadeiramente vazio. Era espaço. Espaço onde o falso eu se dissolvia lentamente. Existe um momento quase sagrado durante a transformação interior, quando a pessoa percebe que não quer mais voltar a ser quem era antes, mesmo que o futuro permaneça incerto, mesmo que a vida antiga parecesse mais segura, porque algo mais profundo despertou agora. Uma inteligência mais discreta. Uma vida que não se mede apenas por meio de conquistas ou validação externa. Quem entende que a paz é sinal de fraqueza. A paz é clareza. E a clareza muda tudo. De repente você começa a perceber quais relacionamentos só sobreviveram graças ao seu autoabandono. Quais ambições foram construídas a partir da insegurança em vez de um propósito. Quais ambientes, aos poucos, te desconectaram do seu próprio espírito. Essa consciência pode ser dolorosa no início, porque o despertar muitas vezes destrói ilusões reconfortantes, mas as ilusões nunca foram capazes de proteger a alma para sempre. No fim, o inconsciente sempre exige a verdade. E a verdade tem um efeito estranho sobre a realidade. Quanto mais honesto você for internamente, menos energia você desperdiçará mantendo aquilo que nunca esteve alinhado com você em primeiro lugar. E quando essa energia retornar para você, a vida começa a seguir um rumo diferente. Há momentos durante transformações profundas em que a vida parece desacelerar sem aviso prévio. Os planos fracassam inesperadamente. Algumas pessoas se tornam distantes. A motivação desaparece. O futuro torna-se estranhamente incerto. E por um tempo pode parecer que tudo está desmoronando. Mas às vezes, o que parece um colapso é, na verdade, uma interrupção. A interrupção de uma vida construída muito distante da alma. Carl Jung acreditava que a psique eventualmente forçará o confronto com tudo aquilo que foi ignorado conscientemente. As partes de nós que reprimimos não desaparecem. Elas esperam. Em silêncio. Em sonhos. Em reações emocionais. Em padrões recorrentes. E, eventualmente, elas começam a emergir através da própria experiência. É por isso que algumas pessoas repentinamente sentem uma fadiga emocional avassaladora após anos de funcionamento normal. O cansaço não surgiu da noite para o dia. Acumulou-se silenciosamente sob a superfície. Todas as vezes eles silenciaram seus verdadeiros sentimentos. Todas as vezes que toleraram a desonestidade emocional. Todas as vezes eles traíram sua própria intuição para continuarem sendo aceitos. O inconsciente se lembra de tudo. E, mais cedo ou mais tarde, o corpo também se lembra. É possível perceber essa fase chegando de forma sutil. Uma pessoa acorda amanhã e percebe que não se sente mais emocionalmente conectada aos objetivos que passou anos perseguindo. As conversas começam a parecer estranhamente vazias. O sucesso parece temporário. Até mesmo o prazer parece abafado. E por trás de tudo isso, persiste essa sensação inquietante de que algo essencial está faltando. Não externamente. Internamente. A cultura moderna geralmente interpreta isso apenas como fracasso ou depressão. E, às vezes, a dor realmente exige cuidado, apoio e cura. Psicologicamente, também existem momentos em que o vazio emocional sinaliza o início de uma transformação. Porque, antes que uma nova identidade surja, a antiga muitas vezes começa a se dissolver primeiro. E a dissolução causa desconforto. Não existe um mapa claro para isso. Um dia você se sente seguro de si mesmo.
No dia seguinte, você se sente emocionalmente desvinculado de quase tudo que lhe é familiar. Este é o espaço intermediário aterrador que Jung descreveu com tanta frequência. Lugar entre quem você era e quem você está se tornando. E muitas pessoas desistem durante essa fase porque a incerteza se torna insuportável. Eles voltam correndo para as distrações. Em direção a relacionamentos antigos. Em direção a rotinas prejudiciais à saúde. Em direção ao caos emocional familiar. Não porque essas coisas o satisfaçam, mas porque a familiaridade transmite uma sensação de segurança maior do que a transformação. O ego humano muitas vezes prefere sofrer de forma previsível a evoluir de forma imprevisível, mas a alma não busca familiaridade. Busca plenitude, e a plenitude exige confronto, especialmente o confronto com a sombra. O conceito de sombra de Jung não se resumia simplesmente à escuridão ou ao mal. A sombra contém tudo aquilo que rejeitamos dentro de nós. Raiva reprimida, desejos enterrados, luto ignorado, criatividade não expressa, vulnerabilidade emocional, até mesmo o poder pessoal. Muitas pessoas passam a vida inteira construindo identidades destinadas a evitar esses aspectos ocultos de si mesmas. A pessoa agradável esconde a raiva. A pessoa que vive constantemente independente esconde o medo do abandono. A pessoa excessivamente bem-sucedida esconde profundos sentimentos de inadequação. A pessoa emocionalmente distante esconde um imenso desejo de ser compreendida. E, eventualmente, a sombra começa a se revelar através da tensão emocional, às vezes por meio de projeção. Você se perturba de forma irracional com características nos outros que existem secretamente dentro de você. Às vezes, através de sonhos. Estranhas experiências simbólicas que permanecem emocionalmente por muito tempo após acordar. Às vezes, através de relacionamentos. Você atrai repetidamente pessoas que refletem feridas não resolvidas escondidas em seu inconsciente. E às vezes através da quietude. Porque o silêncio prejudica o desempenho. Quando você para de se distrair constantemente, as emoções reprimidas começam a vir à tona naturalmente. No início, isso pode parecer avassalador. Você está sentado sozinho e, de repente, antigas lembranças retornam. Momentos que você pensava ter esquecido completamente. Uma frase que alguém disse anos atrás. Uma humilhação da infância. Um relacionamento onde você abandonou suas próprias necessidades. A sensação de ser emocionalmente invisível durante a maior parte da sua vida. E essas memórias não ressurgem aleatoriamente. O inconsciente traz à tona aquilo que está pronto para ser integrado. Não quero te torturar, para te libertar, mas a liberdade muitas vezes começa com o desconforto. É por isso que a calma emocional é tão incompreendida. A maioria das pessoas pensa que calma significa ausência de dor, mas a verdadeira calma é diferente. A verdadeira calma é a capacidade de permanecer presente enquanto a verdade se revela. Até mesmo a verdade incômoda. Uma verdade particularmente incômoda. E quando alguém desenvolve esse tipo de quietude interior, algo extraordinário começa a acontecer psicologicamente. Eles param de fugir de si mesmos. Essa é a verdadeira transformação. Não se trata de buscar a perfeição, não se tornar infinitamente positivo, simplesmente sendo honesto, sinceros quanto ao seu cansaço, sinceros sobre sua solidão, sinceros sobre suas feridas emocionais, sinceros sobre a vida que realmente desejam, em vez daquela que lhes ensinaram a representar. E a honestidade gera alinhamento. Pela primeira vez, as ações começam a corresponder à verdade interior. Isso altera profundamente os relacionamentos, porque muitas conexões só sobrevivem através do desempenho mútuo. Uma pessoa finge não se sentir abandonada. A outra pessoa finge não se sentir emocionalmente indisponível. Uma pessoa reprime suas necessidades. O outro evita a vulnerabilidade. Ambos permanecem presos em papéis inconscientes. Mas, uma vez que alguém começa a despertar psicologicamente, não consegue mais tolerar essas dinâmicas da mesma maneira. Não porque fiquem com frio, porque eles se tornam conscientes, e a consciência transforma aquilo que a alma está disposta a carregar.
Você pode perceber que está precisando de mais momentos de solidão agora. Não por ódio às pessoas, da sensibilidade emocional. De repente, alguns ambientes parecem pesados. Algumas conversas deixam você exausto por horas. Você começa a ansiar por autenticidade mais do que por estímulos, profundidade mais do que atenção, mais paz do que aprovação. Essa mudança costuma confundir os outros, especialmente aqueles que se beneficiaram de seus antigos padrões inconscientes. A versão de você que se doava além do necessário, explicada em excesso, tolerado em excesso, desempenho acima do esperado. Mas a transformação sempre perturba as dinâmicas antigas. Porque uma vez que uma pessoa se reconecta consigo mesma internamente, ela para de negociar contra o seu próprio espírito. E lentamente, a vida começa a refletir essa mudança interna. Não perfeitamente, não instantaneamente, mas inegavelmente. De repente você pode encontrar pessoas que lhe transmitem segurança emocional em vez de exaustão emocional. Você poderá descobrir oportunidades alinhadas com partes de si mesmo que antes ignorava. Você pode descobrir que a criatividade está retornando após anos de entorpecimento. Você pode sentir-se atraído por lugares que relaxam seu sistema nervoso em vez de o tensionarem. Essas experiências podem parecer estranhamente coincidentais, mas Jung acreditava que uma transformação significativa muitas vezes cria mudanças externas, simbólicas, não é mágica, alinhamento. Quando o mundo interior se reorganiza, a percepção muda. Mudanças de comportamento. As opções mudam, e eventualmente a realidade também muda. É por isso que tantas pessoas descobrem seu verdadeiro caminho somente após períodos de colapso emocional. Porque o colapso elimina as estruturas falsas. Isso força uma reavaliação. Isso interrompe o viver inconsciente. E, embora dolorosa, a interrupção pode se tornar sagrada. Existe algo profundamente simbólico no momento em que uma pessoa para de forçar a vida a acontecer exatamente como planejou. Porque por baixo da constante urgência do ego existe uma inteligência completamente diferente. Alguém que entende o conceito de tempo de uma maneira diferente. Aquele que sabe que nem tudo que se perdeu estava destinado a permanecer. Uma perspectiva que reconhece o silêncio como comunicação e não como vazio. E talvez seja isso que o universo realmente oferece às pessoas tranquilas. Não são recompensas infinitas. Vidas não são perfeitas, mas clareza. A clareza para reconhecer o que lhes pertence naturalmente e aquilo que eles estavam apenas perseguindo por medo. A maioria das pessoas passa anos acreditando que seu sofrimento provém unicamente do que lhes aconteceu. A rejeição, a dor da separação, o abandono, os fracassos, as decepções. E sim, essas experiências deixam marcas na psique. Algumas feridas acompanham uma pessoa silenciosamente por décadas. Mas Jung acreditava em algo ainda mais profundo. O que molda um ser humano de forma mais profunda não é apenas a dor que ele sente, mas a identidade que eles constroem em torno dessa dor. Uma criança que cresce sem ter com quem se possa contar emocionalmente pode, inconscientemente, tornar-se um adulto viciado em provar o seu valor. Uma pessoa que é traída repetidamente pode começar a controlar todos os aspectos da sua vida para evitar ser vulnerável. Uma pessoa abandonada pode passar anos correndo atrás de pessoas emocionalmente indisponíveis porque a incerteza lhe parece emocionalmente familiar. E a tragédia é que muitas pessoas nunca percebem que estão repetindo padrões emocionais inconscientes. Eles simplesmente chamam isso de personalidade. Essa é simplesmente a minha essência. Mas por trás de muitas identidades existe uma questão de sobrevivência ainda não resolvida. É por isso que a calma se torna tão poderosa. Porque quando a mente finalmente desacelera, os padrões se tornam visíveis. Pela primeira vez você para de reagir automaticamente. Você começa a se observar, sem julgamentos, honestamente. Você percebe como a ansiedade faz você buscar segurança rapidamente. Você percebe como o silêncio nos relacionamentos desencadeia antigos medos de rejeição. Você percebe com que frequência se sobrecarrega emocionalmente apenas para evitar se sentir indesejado. E lentamente,
A consciência começa a separar você do próprio padrão inconsciente. Essa é uma das mudanças psicológicas mais importantes que um ser humano pode experimentar, porque aquilo que permanece inconsciente controla o comportamento, mas aquilo que se torna consciente pode, finalmente, transformar-se. E a transformação raramente acontece pela força. Isso acontece por meio do reconhecimento. Há um momento durante o despertar emocional em que você para de perguntar: por que isso está acontecendo comigo? E comece a perguntar: o que dentro de mim continua recriando essa experiência? Essa pergunta muda tudo, porque de repente a vida deixa de parecer aleatória. Padrões começam a se revelar por toda parte. Você reconhece com que frequência escolheu pessoas que refletiam feridas emocionais da infância. Quantas vezes você confundiu intensidade emocional com conexão? Quantas vezes você permaneceu em lugares onde seu espírito se sentia inseguro simplesmente porque o familiar lhe trazia conforto? E essa constatação pode ser devastadora a princípio. Não porque você esteja quebrado a ponto, mas porque você finalmente percebe quanto tempo se abandonou inconscientemente. Agora você enxerga as memórias de uma forma diferente. Momentos em que sua intuição sussurrou algo baixinho e você a ignorou. Relacionamentos em que você sentia tensão no corpo desde o início, mas mesmo assim permanecia. Situações em que o cansaço aumentava, mas você se convencia a aguentar mais um pouco. O inconsciente sempre se manifesta primeiro através do sentimento, antes da lógica, antes da linguagem, antes da explicação. O corpo muitas vezes sabe muito, antes da mente aceitar a verdade. É por isso que a calma é tão importante, porque a calma reconecta você à percepção. Quando seu sistema nervoso está preso em um estado constante de sobrevivência emocional, você não consegue se ouvir com clareza. Você reage em vez de perceber. Você se apega em vez de escolher. Você atua em vez de existir. Mas a quietude transforma a sua relação com a própria realidade. Você começa a perceber verdades emocionais sutis imediatamente. Aquela conversa que suga sua energia. O ambiente que sufoca silenciosamente o seu espírito. A pessoa cuja presença gera ansiedade em vez de paz. E talvez pela primeira vez na sua vida, você confia no que sente, não por impulso, não de forma irracional, mas sinceramente. Jung acreditava que o processo de individuação requer tornar-se psicologicamente íntegro, em vez de socialmente aceitável. E muitas vezes são opostos, porque a sociedade recompensa o bom desempenho. A máscara, o papel, a persona, a versão de você que funciona sem problemas dentro das expectativas, mas a alma se inquieta dentro de identidades falsas. Com o tempo, as pessoas começam a se sentir emocionalmente insensíveis, porque passaram muitos anos desconectadas da autenticidade. Eles sorriem enquanto por dentro desmoronam. Eles continuam com rotinas que os destroem silenciosamente. Eles mantêm relacionamentos que já não contêm verdade emocional. E com o tempo, seu mundo interior começa a enviar sinais mais fortes. Fadiga, ansiedade, emocional, impulsos repentinos de desaparecer de tudo o que é familiar. Esses momentos podem ser assustadores. Mas, psicologicamente, muitas vezes representam um limite. O eu antigo perdendo energia. O eu mais profundo tentando emergir. E a emergência exige que se deixe morrer certas ilusões. A ilusão de que seu valor precisa ser constantemente conquistado. A ilusão de que o sofrimento te torna amável. A ilusão de que a validação externa pode substituir a conexão consigo mesmo. A ilusão de que controlar tudo irá protegê-lo da dor. Muitas pessoas se esgotam tentando controlar a vida porque a incerteza as aterroriza. Mas a transformação exige incerteza. Não há renascimento enquanto permanecermos psicologicamente idênticos. E é por isso que pessoas calmas começam a encarar a vida de forma diferente. Não porque a existência de repente se torne indolor, mas porque eles param de lutar contra a realidade a cada segundo. Eles param de interpretar todos os finais como punição. Eles param de entrar em pânico quando o silêncio se instala. Eles param de forçar o apego onde a conexão mútua não existe mais. E lentamente sua energia se torna menos fragmentada, mais presente,
mais realista, mais real. Isso muda completamente o clima emocional ao redor deles. É possível sentir quando alguém para de se abandonar interiormente. Há menos desespero na presença deles, menos ruído emocional, menos súplicas disfarçadas por trás de suas palavras. E, ironicamente, isso muitas vezes atrai experiências mais saudáveis naturalmente, porque as pessoas emocionalmente equilibradas já não procuram relacionamentos para fugir de si mesmas. Eles buscam conexão na totalidade em vez do vazio. Essa distinção muda tudo. Uma pessoa desconectada de si mesma muitas vezes tolerará quase tudo para evitar a solidão. Mas quem se reconecta com sua alma começa a valorizar a paz de uma maneira diferente. Eles preferem ficar sozinhos a serem emocionalmente falsos. E geralmente é nesse momento que a vida começa a mudar de forma mais profunda. Não externamente em primeiro lugar, internamente. O medo da solidão diminui. A necessidade de aprovação constante desaparece. A compulsão de ter que se apresentar vai se dissipando aos poucos. E por baixo de todo esse ruído surge algo inesperado. Confiança interior. A compreensão serena de que nem tudo que lhe é destinado exige luta constante. Aquilo que realmente se alinha com o seu espírito muitas vezes chega por meio da ressonância e não da força. Isso não significa que a vida se torne passiva. Significa que suas ações deixam de ser motivadas inteiramente pelo medo. Você começa a agir com clareza em vez de desespero. Partir da intuição em vez do pânico. Priorizando a autenticidade em vez da performance. E talvez seja por isso que algumas pessoas parecem se transformar completamente após períodos de quietude emocional. Porque finalmente se ouviram com clareza suficiente para parar de trair a própria alma. Não perfeitamente, mas conscientemente. E a consciência muda o rumo de toda uma vida. Há algo profundamente sagrado no momento em que um ser humano para de procurar em todos os lugares a permissão que sempre deveria ter se dado. Porque a partir daquele momento, a relação deles com a vida nunca mais será a mesma. Por fim, chega um momento de tranquilidade em que você percebe que a vida que você tanto se esforçava para controlar nunca pediu para ser controlada. Estava pedindo por presença, pela honestidade, para conhecimento geral. E talvez essa constatação chegue depois de anos de exaustão. Depois de correr atrás de pessoas que nunca conseguiram realmente te conectar emocionalmente. Depois de construir identidades que pareciam bem-sucedidas por fora, enquanto seu mundo interior desaparecia lentamente por trás delas. Depois de carregar responsabilidades que te faziam sentir valioso, mas nunca verdadeiramente vivo. Em algum momento, a alma fica pesada demais com verdades não ditas. E essa verdade começa a te transformar silenciosamente. Não por meio de revelações dramáticas, mas através de pequenos momentos que alteram lentamente toda a sua percepção da existência. Você fica sentado em silêncio depois de uma discussão e, de repente, percebe que está cansado de explicar sua dor para pessoas que insistem em não a compreender. Você caminha por um lugar lutado e percebe como todos parecem desconectados de si mesmos. Você acorda uma manhã e sente um desejo irresistível de parar de representar uma versão de si mesmo que já não lhe parece real. Esses momentos parecem banais, mas, psicologicamente, são profundas, porque é assim que a transformação muitas vezes começa. Não com certeza externa, mas com honestidade interior. Carl Jung acreditava que alcançar a plenitude exige a integração de todos os aspectos ocultos de nós mesmos: a sombra, a criança ferida, os desejos reprimidos, as verdades emocionais esquecidas. E essa integração altera a forma como uma pessoa vive a própria realidade. Porque, quando você para de se rejeitar internamente, você para de precisar que o mundo confirme constantemente o seu valor externamente. Essa é a liberdade que a maioria das pessoas passa a vida buscando sem se dar conta disso. Não se trata de libertação da dor, libertação do autoabandono inconsciente. Existe um profundo esgotamento que surge da constante tentativa de se tornar aceitável, tentando dizer as coisas certas. Precisa da quantidade certa. Sinta as emoções certas. Aparentar. Ser suficientemente forte, suficientemente bem-sucedido.
suficientemente desejado. E, eventualmente, a psique começa a resistir completamente a essa atuação. Você consegue sentir quando seu corpo deixa de tolerar certos ambientes, quando seu espírito se cansa de conexões superficiais, quando o silêncio se torna mais nutritivo do que a atenção. Inicialmente, as pessoas podem interpretar mal sua retirada. Eles podem achar que você está se distanciando. Mas, muitas vezes, você está simplesmente se tornando real. Você não está mais disposto a trocar a paz interior pela aprovação externa. E isso muda completamente o ritmo da sua vida. As coisas que antes consumiam sua mente começam a perder importância. Você para de ficar obcecado com quem te rejeitou. Você para de tentar forçar a ocorrência de resultados atrasados. Você para de buscar validação de pessoas emocionalmente indisponíveis. Não porque você de repente deixou de se importar, mas porque algo mais profundo dentro de você finalmente. Entende? Aquilo que realmente lhe pertence não deve exigir a destruição do seu espírito para ser alcançado. Essa constatação gera uma profunda sensação de calma. Não se trata de resignação passiva, alinhamento emocional claro. E quando alguém atinge esse estado internamente, a vida muitas vezes começa a se desenrolar de forma diferente ao seu redor. Não magicamente. Naturalmente, porque a clareza influencia a tomada de decisões. O respeito próprio transforma limites. A paz interior transforma os relacionamentos. Um sistema nervoso regulado altera a percepção. Você começa a perceber oportunidades que antes o medo o impedia de enxergar. Você passa a se sentir menos atraído pelo caos emocional disfarçado de paixão. Você para de interpretar a solidão como evidência de fracasso. E talvez o mais importante, você para de se abandonar simplesmente para permanecer conectado àquilo que já não se alinha com você. Esse é o verdadeiro renascimento. Não se tornar alguém novo. Retornar ao eu que estava soterrado sob o medo, o condicionamento e a sobrevivência emocional. Jung compreendeu que o inconsciente não busca a perfeição. Ela busca a plenitude. E a plenitude exige que você abrace as partes de si mesmo que antes escondia para sobreviver. A tristeza que você minimizou, a raiva que você enterrou, a sensibilidade que você aprendeu a suprimir, os sonhos que você abandonou por parecerem irrealistas. Essas partes ocultas não desaparecem. Eles aguardam pacientemente sob a superfície da consciência, e ao longo da vida elas continuam a chamar você de volta para si mesmo através da saudade, do desconforto, da intuição e da tensão emocional. Muitas pessoas passam anos interpretando esses sinais incorretamente. Eles presumem que seu desconforto significa que há algo de errado com eles. Mas, frequentemente, o desconforto surge porque algo dentro deles está tentando se tornar consciente, tentando evoluir, tentando viver com sinceridade. É por isso que o despertar emocional pode ser doloroso e belo ao mesmo tempo. Doloroso porque as ilusões estão se desfazendo. Lindo porque a autenticidade está voltando. E a autenticidade traz um tipo diferente de paz. Uma paz mais tranquila. Não se trata mais de depender do controle de todos os resultados. Você começa a entender que a incerteza nem sempre é um castigo. Às vezes, a incerteza é uma transição. A antiga identidade desaparece antes que o novo eu emerja por completo. E durante essa transição, a paciência torna-se sagrada. A alma se revela lentamente, assim como na natureza. Como as estações do ano, nem tudo que é significativo aparece de imediato. Algumas transformações acontecem de forma invisível por longos períodos antes que a vida externa finalmente as reflita. É por isso que a calma é tão importante. A calma proporciona espaço para a reorganização interior, para a integração emocional, para que as verdades inconscientes venham à tona sem serem afogadas por distrações constantes. E por fim, extraordinário acontece. Você deixa de se relacionar com a vida apenas por medo. Você para de perguntar desesperadamente: onde é que tudo vai finalmente dar certo? E comece a perguntar: que tipo de vida realmente ressoa com a minha alma? Essa pergunta muda completamente o rumo da vida de um ser humano.
Porque quando a autenticidade se torna mais importante do que a aprovação, toda a estrutura inconsciente começa a mudar. Os relacionamentos mudam, as prioridades mudam, mudanças de identidade. Até o tempo parece diferente. Você se torna menos apressado internamente, menos fragmentado emocionalmente, mais presente dentro da sua própria existência. E a partir dessa presença, a vida começa a se abrir naturalmente. Não porque você obrigou o universo a obedecer a você, mas porque você finalmente parou de resistir a si mesmo. Talvez esse seja o significado mais profundo oculto na quietude. Não que o universo recompense repentinamente pessoas calmas com vidas perfeitas, mas essa calma interior permite que as pessoas reconheçam o que já estava tentando encontrá-las o tempo todo. O amor que não exige demonstração. O trabalho que não apaga a alma. Ambientes que nutrem em vez de esgotar. A versão de si mesmos que existia muito antes do medo os ensinar a se tornarem outra pessoa. E talvez seja por isso que certos períodos de solidão se tornem necessários. Porque os finais se tornam sagrados. Porque o silêncio se torna transformador. Porque às vezes a vida silencia o ruído por tempo suficiente para que você finalmente consiga ouvir sua própria alma novamente. E quando você fizer isso, você começa a entender que a pessoa em que você estava se tornando em meio a toda a confusão, mágoa, espera e incerteza, nunca foi quebrado. Apenas o despertar.